Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? E o Palmeiras não é o time da virada mesmo, cara, incrível. Hoje o Palmeiras demonstrou mais uma vez o que é um excelente trabalho, que é um ótimo treinador à frente de uma equipe cascuda. O Palmeiras é uma equipe cascuda, é um time cascudo, é um time acostumado com decisões. Já não é de hoje que está sempre à frente das competições, disputando sempre, e isso faz com que a equipe fique sempre preparada para momentos como este. Se não todos que estão lá, mas uma grande maioria, ou então uma pequena base que ainda resta dos anos de glória, dos tempos, dos últimos anos de glórias do Palmeiras, estão lá, então, além do seu treinador, de manter esse trabalho longevo que o Abel tem. Isso tudo influencia em momentos decisivos como este. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí, beleza? Segue lá eu no Instagram, acompanhe lá, beleza? Tô sempre postando stories, compartilhando algumas coisas com vocês, vídeos, rios. Então vai lá, rapaziada, dá essa moral pra mim, tamo junto? É nóis, valeu? Então, Palmeiras fez aquilo que muitos consideravam impossível, mas para quem entende um pouquinho de futebol, que eu sei que é o caso de vocês que estão me assistindo, a minha audiência aí que me acompanham sempre, é o povo que entende de futebol, cara. Olha, eu sou São Paulino e eu zoei pra caramba quando a LDU fez 3-0, mas eu tive plena consciência de que teve o grande fator influenciador para que esse resultado gigantesco fosse construído, que é a questão da altitude e além também do péssimo desempenho do Palmeiras e da escalação errada do Abel. E a gente sabe que uma coisa, o Abel não vai errar sempre. Tá, o Abel erra, ele é humano, ele erra, mas ele aprende com os erros dele, então ele não vai errar sempre. Ele errou, ele não repetiria, não cometeria esse mesmo erro que ele cometeu lá na altitude de perder o meio de campo, entre outras coisas, escalação errada, começar com Veiga e se atrapalhar todo ali. E aí depois ele tentou arrumar, recuperar, mexeu um pouquinho no segundo tempo, conseguiu dar uma freadinha. A LDU poderia ter feito mais gols, que foi uma das coisas que eu questionei com alguns amigos meus. Falei, pô, a LDU vacilou, ela deveria ter aproveitado a oportunidade do segundo tempo e ter ampliado mais o placar, porque todos nós, num consenso geral que entendemos de futebol, sabemos que o Palmeiras é um time muito forte e ultimamente ele seria muito difícil ele não fazer mínimo 3 gols nessa LDU fraquíssima. É uma LDU muito fraca. Eu torço pro São Paulo, cara. A LDU é fraquíssima. O São Paulo perdeu pra uma LDU fraquíssima. Tanto é que lá na altitude o São Paulo foi melhor que o Palmeiras, conseguiu ser melhor que o Palmeiras, perdeu por 2-0 por erros capitais dos jogadores do São Paulo e teve enormes chances de sair de lá pelo menos com um empate, se não fosse a falta de pontaria dos nossos atacantes. E depois no jogo da volta o São Paulo se acovardou, foi um time muito pequeno, um time que não conseguiu criar muitas oportunidades e quando criou não conseguiu fazer. E não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem 2 jogadores matadores que estão vivendo, se não o seu melhor auge hoje no futebol, mas estão numa melhor fase no momento neste ano, que é o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Tem o Andreas Pereira jogando muito bem, então a criação não seria um problema, muito pelo contrário, eles criariam muito e as chances, oportunidades que eles criariam, que eles fossem criar, traduziriam pelo menos 10%, 20% dessas chances em gols. Resultaria em bolas de direção ao goleiro e eles já não estavam com o goleiro deles titular, estavam com reserva mesmo, ele tendo feito boas atuações lá no Equador, defendeu algumas finalizações do Palmeiras que poderia ter diminuído o placar já lá, ele fez umas baitas de umas defesas e voltou aqui. Hoje ele não conseguiu, tentou logo desde o início ele começar a cera, mas não deu, cara. O Palmeiras é um time avassalador. A gente viu isso em 2022 na final do Paulista, quando perde pro São Paulo por 3-1, vai lá e mete 4-0. A gente viu isso na final do Paulista. Ah, mas é a final do Paulista, cara, mas não tem como. É um time que está acostumado a fazer essas grandes remontadas. Fez recentemente contra o São Paulo, perdendo por 2-0, virou um 3-2. Não é a primeira vez que faz isso, fez contra o Botafogo, perdendo por 3-0, virou um 4-3. Então está acostumado. É simples assim, rapaziada. Tem que dar o braço a torcer. Eu sei que a gente fala na zoeira. Na zoeira eu falei pros meus amigos, não vai virar esse Palmeiras, mas eu falei porque eu sou torcedor.
eu sou clubista, tem hora eu tenho que zoar, a resenha faz parte da gente. Então a gente vai zoar, a gente vai cornetar, a gente vai brincar, mas no fundo, eu sabia, eu falei, no mínimo, se o Palmeiras faz 4-0, não vai precisar ir para os pênaltis, não vai para os pênaltis. O Palmeiras, se tomar um gol, ainda assim é totalmente 100% competente, baseado no quê? Não no que o adversário é, que o adversário é fraco, mas naquilo que o Palmeiras é. Hoje o Palmeiras é um time, sabe, encaixadinho, é um time ajeitadinho, é um time que tem boas peças de reposição e, além do mais, tem um ótimo, um gigante treinador. Se não, não, é o maior treinador do Palmeiras hoje, de toda a sua história, não só de hoje, é o Abel Ferreira. E nós estamos diante de um dos maiores times do Palmeiras, que vem vindo numa grande sequência desde 20 até esse momento, sempre nas pontas, nas cabeças, vencendo, ou se não está chegando na final, mas está na semifinal da Libertadores e chega mais uma vez em mais uma final. E do outro lado vai ter um velho conhecido que já disputou essa final recentemente, o Flamengo do outro lado, as duas superpotências do Brasil. E o Brasil tá dominando a Libertadores. Não, o Palmeiras e o Flamengo está dominando a Libertadores. Essa que é a verdade. De vez em quando surge aí umas bolas, vamos supor, abre uma lacuna e é preenchida por um brasileiro que está em ascensão. Ano passado o Botafogo, ano retrasado o Fluminense, ano retrasado, o Atlético Paranaense conseguiu chegar só com o Atlético Paranaense do Vitor Roque, perde a final lá no Equador pro Flamengo, 1-0, o gol do Gabigol, vacilo acho que do Léo Pereira, não, do Pedro Henrique, expulso, alguma coisa assim, entendeu? Mas é isso aí. O Palmeiras é um time muito forte, é um time muito competente, é um time mentalmente blindado. Não à toa que é aquele negócio, cabeça fria, coração quente. Isso não é... E o Abel, ele sabe mexer com o psicológico. Ele já mexeu com o psicológico da rapaziada lá, falando que 90 minutos no Allianz não é pouco tempo, é muito tempo e dá pra fazer muita coisa. 90 minutos no Allianz é muito tempo, dá pra fazer muita coisa, dá pra reverter. E ele foi trabalhando isso daí, dá pra você ver que ele já vai trabalhando. E a LDU sentiu a atmosfera, a LDU chegou, já percebeu já na entrada, já viu aquele caldeirão, a Allianz Parque tremendo, pulsando com toda a torcida, apoiando. E hoje o torcedor palmeirense cantou, cara, cantou demais. Não foi aquela torcida que ficou só no Palmeiras, fio, não. Cantaram mesmo, gritaram, jogaram junto com a equipe porque era um momento que precisava e a gente viu a torcida indo junto, abraçou, acreditou e, cara, tava confiante. Tinha uma amiga minha que falou que não tava tão confiante, eu peguei e falei pra ela assim, pô, esquece, o Palmeiras, eu que não sou palmeirense, estava confiante que o Palmeiras iria se classificar, já tinha preparado, já deixei preparado até para ter uma noção, já deixei preparado para vocês aqui a nossa capa aqui do vídeo já com Palmeiras e Flamengo na final. Não deixei nenhuma segunda opção, já falei, vou preparar antecipadamente, depois é só chegar depois do jogo e gravar o vídeo, comentar um pouquinho aquilo que eu achei, mas a capa eu já tenho, entendeu? Só para você ver como eu, São Paulino, estava já ciente de que o Palmeiras era capaz e foi capaz de fazer aquilo que aconteceu hoje. Uma noite mágica no Allianz, com certeza vai entrar para a história, e agora é ver quem vai ser o tetra, né? Temos dois tricampeões, quem será o primeiro tetra do Brasil? Para mim é com muita tristeza, porque é mais uma declaração daquilo que o meu time virou, se apequenando cada vez mais o São Paulo, né? E embora muito tempo esse título permaneceu com a gente, aí o Grêmio chegou, o Santos chegou, Palmeiras chegou, Flamengo chegou, e agora um dos dois vão passar, muito pela competência deles e competência do São Paulo de não conseguir acompanhar. Mas é isso daí, o que vale para os palmeirenses hoje e até o final desse mês vai ser que o Palmeiras chega assim como favorito diante de um Flamengo, baseado naquilo que a competição se mostrou e daquilo que o Palmeiras tem mostrado na competição. O Flamengo tem sofrido um pouquinho, sofreu contra o Estudiantes, precisando ir para os pênaltis, sofreu contra o Racing mais uma vez, um jogo difícil, o Rossi mais uma vez decidindo, e do outro lado a gente tem um Palmeiras que foi derrotando todo mundo, passando o carro em todo mundo, Universitário, River Plate,
E depois, agora a LDU sofreu lá na altitude, mas tem essa condição, mas chegou aqui em casa, resolveu logo, cara, e foi tudo natural, não foi nada forçado, a equipe tentou se defender, sai o primeiro gol do Sousa, a jogada muito bem, parecia o terceiro gol que o Sousa fez contra o São Paulo, um cruzamento vindo da direita e ele aparecendo nas costas do zagueiro, cabeceando, faz 1-0, depois vem o Fux no final do primeiro tempo, faz lá num bate-rebate lá na área, o Roque ajeita, mais uma vez jogada aérea, o Vitor Roque ajeita de cabeça e o Fux aproveita que a bola sobra para ele na pequena área ali e finaliza muito bem, rasteira um pouquinho embaixo, sem chance pro goleiro, 2-0 e o 3-0 vem numa ótima jogada, numa sacada muito inteligente do Abel de fazer a substituição, tira o Maurício e coloca o Felipe Anderson, coloca o Veiga e ali mexe mais uma vez no meio de campo, coloca mais força, mais qualidade. A jogada começa com o Veiga e o Vitor Roque resolve dar uma linda assistência pro Veiga e depois o pênalti com um jogador que eu acho que foi o melhor da partida hoje, que é o Alan. O Alan brilhou no meio de 3 defensores da LDU. Ele consegue ali jogar na linha de fundo e arranja um pênalti pro Palmeiras muito bem marcado. O Grueso ali vacilou. Cara, tá os 3 ali, como pode os 3 num 3 contra 1 ser ineficiente, incapaz de parar um jogador? Cara, e ele foi muito bem, driblou e conseguiu o pênalti, o Veiga foi e fez de pênalti, depois o Palmeiras não sofreu nadinha de nada, e é isso daí. Se inscreve no canal, deixa o like, você torcedor palmeirense, vai lá, me segue no Instagram, tá aí o arroba, tá aí na descrição também, beleza? Então vamos lá, conto com a participação de vocês, tamo junto, valeu, é nóis!